Então, muito bom dia e bem-vindas e bem-vindos a este painel sobre as condições da existência, justiça e desigualdades. Eu peço desculpa por o meu português, vou tentar falar português, mas não fica muito bom. Bom, então, começamos, já ficamos um bocadinho atrasados e no início dessa painel, eu diria que as condições necessárias para a nossa existência, para a existência de cada um de nós e da sociedade mesma, são numerosas, como as necessidades básicas de alimentação, da morada, da segurança, etc. São necessidades naturais, mas também imateriais e simbólicas. Entre elas, temos a justiça. Mas que justiça pode haver num mundo baseado nas desigualdades sociais? E não só desigualdades econômicas, como lembra-nos o Amartya Sen. Que justiça pode haver numa realidade social sem equidade e com discriminações numerosas? Este painel procura esclarecer os nexos existentes entre os princípios da justiça e as realidades que nós temos de profundas desigualdades nas nossas cidades e nas nossas sociedades, lesivas da coesão social. Então, os princípios da justiça não são suficientes. Os princípios não bastam. Precisamos de práticas sociais diferentes de atuais, que são distantes das condições concretas da existência na nossa época egoísta e individualista. A atuação da ação pública apresenta-se como tão importante quanto importante é, nesse sentido, o papel dos movimentos dos nossos novos atores sociais. Nesse sentido, temos as intervenções de João Teixeira Lopes, da Universidade do Porto, que vai falar sobre a cidade e cultura, a centralidade do simbólico. E depois do Manuel Carlos Silva, da Universidade do Minho, que vai falar sobre as desigualdades sociais da legitimação à justiça social. Do Renato do Carmo, da Instituto Universitário de Lisboa, Desigualdades Sociais e Justiça Espacial. E no final da Isabel Guerra, do ISTE também, que vai falar sobre a crise, condições de existência e coesão social nos planos global e local. E o nosso moderador da manhã vai ser o José São José, da Universidade de Algarve. Então, vou pedir aos relatores ficar dentro de 20 minutos, de maneira que podemos discutir e haver perguntas e intervenções da gente que participa e também do moderador. Então vou dar a palavra a João Teixeira Lopes, da Universidade do Porto. Muito obrigado, muito bom dia a todos e todas. Queria antes de mais agradecer o convite ao SES9, em particular ao Casimiro Balsa, para estar aqui presente, é com um grande prazer que aqui estou. E um primeiro aviso, eu vou desviar-me um pouco do título que dei, porque entre o título e a conferência há sempre um hiato temporal longo, mas ao mesmo tempo acho que me vou aproximar do tema do encontro, isto é, da questão das cidades intermédias. Veremos se este desiderato se cumpre. Eu gostava de apontar três pressupostos antes de propor algumas linhas de ação no que diz respeito às dimensões culturais e simbólicas em cidades de média dimensão.
O primeiro pressuposto prende-se com uma questão conceptual que parece adquirida no património acumulado das ciências sociais e da sociologia, mas que nunca é demais referir. E prende-se com o facto de a questão do acesso à cultura, do acesso desigual à cultura, evidentemente, ser uma das fontes principais das hierarquias, das distâncias sociais, das desigualdades. Isto não é apenas a questão das desigualdades serem multidimensionais. Essa questão, sim, está bem em cima da mesa. Elas não se reduzem apenas às questões do capital económico, do capital social. É também o facto de, hoje em dia, as dimensões imateriais, as dimensões cognitivas, as dimensões informacionais, no fundo e em sentido lato, as dimensões simbólicas, terem passado das margens para o centro da produção e reprodução capitalista. Isto é, hoje em dia, creio eu, não poderemos, e essa questão talvez seja mais consensual, atualmente não poderemos considerar as dimensões culturais e simbólicas como fazendo parte de uma qualquer superestrutura, de um reflexo, de um espelho. Elas estão no cerne, no núcleo duro da própria infraestrutura, no coração da chamada nova economia. E por isso mesmo adquirem, creio eu, uma centralidade relevante. O segundo pressuposto prende-se com a questão da competição entre cidades. As cidades procuram cada vez mais um ethos, uma especificidade distintiva. Isso também é sabido, a competição entre sistemas económicos faz-se cada vez mais através de uma competição entre cidades. E de alguma maneira isso significa a tentativa de colocar um lugar no mapa, de existir no mapa, de existir na cartografia que conta. O que é, por vezes, bastante difícil, em particular para, como iremos ver, para as cidades de pequena e média dimensão. É difícil porque a competição entre cidades globais é imensa e é difícil porque a interação entre fatores locativos, os chamados meios inovadores, sistemas produtivos de base local e cidades são altamente complexos. Por outro lado, nós verificamos hoje que esta competição entre cidades se faz cada vez mais pelo lado da desmaterialização, da desrealização. Isto é, cada vez mais as cidades incorporam os fatores culturais e simbólicos como estratégia, dispositivo de criação do tal efeito de meio e da tal especificidade distintiva, mas simultaneamente, e num efeito paradoxal, repetem uma série de receitas, seguem um certo breviário que acaba por anular esse efeito distintivo e, por conseguinte, acabam por anular também a tal vantagem comparativa. A que é que eu me refiro? Refiro-me à tendência que hoje existe, cada vez mais acentuada, para se insistir nos mesmos dispositivos. Os grandes eventos, as capitais europeias da cultura, veja-se o caso português, a capital europeia da cultura incidiu o ano passado numa cidade de média dimensão, Guimarães, e geralmente as fórmulas de produção desses eventos são muito similares. Entre parênteses, creio que Guimarães se conseguiu neste aspecto distinguir porque investiu num entrosamento muito forte com as dinâmicas endógenas, com as dinâmicas perenes de base local, e já lá irei, mas isso muitas vezes não acontece, ou seja, muitas vezes esta tendência para o espetáculo, para a cidade de espetáculo, para a cidade de fantasia, para a cidade de cenário, acaba por ser altamente persistente, mas falo também, por exemplo, da questão da construção de grandes equipamentos, geralmente equipamentos que pretendem ser icónicos do ponto de vista da arquitetura, grandes auditórios, museus, casas da música, etc. Simultaneamente também a ideia da regeneração urbana,
sendo que a regeneração urbana é feita quase sempre sob a receita, sob a batuta da gentrificação, isto é, da filtragem, da recomposição social dos espaços, associados também ao círculo tido como virtuoso do ambiente artístico, turismo, comércio de charme, atmosferas estetizantes, e que geralmente tem por consequência uma acentuada dualização socioespacial das cidades. Falam ainda também dos fenómenos de patrimonialização, do tudo é património, ou do passe-partout cultural, tudo é cultura, de alguma maneira, e tudo é património também. Invenção da tradição, turistificação dos sítios, etc., geralmente sob a mesma receita. E falo ainda, e também, e cada vez mais, da pancreativite, ou seja, do pancreativo. Tudo é criativo. Isto é, o cultural, o artístico transforma-se em cultural, através de um efeito de plebeização, que poderia ser interessante. Se significasse uma real democracia cultural, mas não é o caso. Muitas vezes nem sequer democratização. Mas enfim, o artístico transforma-se em cultural e o cultural transforma-se em criativo. Veja-se toda a retórica das classes criativas, Flórida. Veja-se toda a retórica dos distritos criativos, das cidades criativas, dos territórios criativos. Veja-se toda a retórica das indústrias criativas, que agora aparecem como uma espécie de panaceia, inclusivamente, para a crise, e que fazem com que, mais uma vez, se repitam um pouco por todo lado as mesmas receitas. E que fazem com que, de alguma maneira, se assista, depois de ter sido expulsa pela porta, se assista ao regresso pela janela da cidade genérica. Ou seja, com estas receitas, com estes breviários, a cidade genérica acaba por ser um modelo. A cidade genérica é um conceito que o Ramo Koolhaas, arquiteto que construiu a Casa da Música no Porto, defende para as cidades. Isto é, ele, arquiteto internacional e cosmopolita que, segundo o próprio, passa mais tempo nos não lugares do Mar Cogé, isto é, nas viagens de avião, nos hotéis, nas pontes aéreas, nos fluxos. Portanto, ele próprio é um fluxo, de alguma maneira. Ele diz que as cidades devem adaptar-se a essa realidade, a essa versão do cosmopolitismo. Eu digo essa versão do cosmopolitismo. Isto é, a ideia de que não devem ter história, não devem ter centro, não devem ser fortemente identitárias nem relacionais, e por conseguinte a cidade genérica é a receita para o sucesso. Eu acho que ele entra em contradição, porque ele depois acaba por criar ícones, como o caso da Casa da Música, que são fortemente identitários, fortemente marcadores de uma diferença. Hoje fala-se do Porto já não como a cidade da Torre dos Clérigos apenas, da Torre dos Clérigos e da Casa da Música. É uma contradição curiosa. No entanto, a defesa dele é a defesa, enfim, desta cidade genérica, que é, no fundo, a cidade pós-fordista, a cidade do capitalismo flexível, onde supostamente existem então economias de aglomeração baseadas no simbólico, no criativo, na atração de talentos e num certo ambiente que o Flórida define, a meu ver, da pior forma possível, como tolerância. Tolerância para mim é uma palavra que tem uma conotação ideológica carregadíssima. A tolerância é condescendência, a tolerância é sempre um exercício de arbitrário cultural. A tolerância é, na verdade, um ponto de vista soberano sobre os outros e sobre a própria realidade. Mas, enfim, isto lembra-me também aquilo que, ainda a propósito da cidade genérica, aquilo que os pós-modernos da arquitetura chamavam, como o Venturi, o learning from Las Vegas, ou seja, aprender com a receita de Las Vegas, ou um célebre artigo dele no New York Times, Mickey Mouse Teaches the Architects, ou ainda a Main Street, aprender com a Main Street, aprender com, por conseguinte, nós não seguimos sempre dessa forma tão extrema essa receita do neon, da cidade fantasia, do urbanismo de ficção, mas ela está presente de alguma forma enquanto ênfase no espetáculo,
não é? O espetáculo estado último do fetichismo da mercadoria, como diz o marxista Daniel Ben Said, ou a ideia de que nos fala o Henri Lefebvre, quando estuda a vida cotidiana, do consumo do espetáculo se transformar em espetáculo do consumo. Eu creio que isto, na verdade, acaba por ser altamente contraditório com a ideia de criar um efeito distintivo. As cidades, nesta competição global, repetem receitas e repetem breviários. Terceiro pressuposto, a questão da concentração metropolitana, ou seja, os dados europeus e os dados portugueses mostram isso claramente. Apesar das políticas de descentralização, com diferentes matizes, existe ainda uma forte concentração das práticas culturais exodomiciliares, ou seja, da chamada cultura de saídas, nas grandes cidades e nas metrópoles e nas conurbações, e a própria oferta cultural é bem mais diversificada nesses locais. E isto mesmo quando existem programas explícitos de descentralização. Vejam o que aconteceu em Portugal com a questão da rede de cineteatros. Isto é, de uma rede distrital de cineteatros, que seriam espaços polivalentes, recuperados, geralmente recuperados por arquitetos de renome, que seriam então a base para a digressão de produções nacionais e internacionais, seriam a base para a articulação com a produção cultural local, mas que na verdade acabaram de se transformar em contentores, em caixas negras, porque apenas houve a preocupação da infraestrutura, não houve nenhuma preocupação com a sustentabilidade da infraestrutura, com a programação cultural, com a formação de públicos, com departamentos educativos, e na maior parte dos casos esses espaços estão abandonados ou com uma programação fraquíssima ou meramente servindo como aluguer aos espetáculos de chave na mão, isto é, que chegam lá já preparados para um espetáculo de um dia que se compra, que as autarquias compram, na lógica do panis e circenses. Por conseguinte, parece-me que este pressuposto é também um pressuposto que merece ser estudado, ou seja, as vantagens da aglomeração, os efeitos de meio. Geralmente fala-se muito desta questão a propósito das chamadas massas críticas, da existência de patamares mínimos de mercados, ou de públicos, consoante queiramos chamar. Eu prefiro, apesar de tudo, a franqueza, isto é, não gosto nada que falem de públicos quando na verdade estão a querer falar de mercados. Claro que mercados e públicos são coisas muito diferentes, porque a noção de públicos remete para uma política cultural onde, enfim, os ideais da democratização e a democracia cultural, a exceção cultural, as políticas públicas têm um papel forte, mas muitas vezes utiliza-se de forma indiscriminada públicos e mercados, ou pior ainda, como eu disse, fala-se de públicos, querendo-se falar de mercados. A questão das economias de escala, a questão das dinâmicas de aprendizagem entre criadores e da partilha de experiências, a questão da constituição dos mundos da arte e da cultura, que requerem os tais limiares mínimos, ou os tais patamares mínimos, a questão das instituições, das oportunidades de contactos formais e informais, de nós de convivialidade, no fundo a constituição de capital social, aquela ideia de que os laços fracos são laços fortes, isto é, a ideia de que laços que não tenham a ver com o parentesco, com as tradições ou com as vizinhanças, são na verdade laços que, apesar de não terem uma carga afetiva tão forte, tenham uma rentabilização social bem intensa. A questão também dos circuitos de reconhecimento e legitimação, os contactos com os mediadores ou gatekeepers, etc. Bom, este é talvez o diagnóstico, os pressupostos, como contrariar estas tendências, em particular nas cidades de média dimensão, para promover então equidade, para promover justiça, para promover democracia cultural. Eu creio que uma das questões, enfim, das questões principais, é a redefinição dos termos da competição entre cidades. Isto é, se queremos falar de especificidade, nós temos necessariamente que rejeitar as fórmulas genéricas. E a rejeição das fórmulas genéricas, a meu ver, pode-se conseguir com uma análise combinatória cada vez mais, se quisermos, mais complexa. Isto é, a hibridação, eu ia dizer a mescla, mas não é a mescla, é a hibridação, porque a mescla é indiferenciada. A hibridação significa a produção do novo, a partir de materiais pré-existentes, mas enfim, a hibridação a partir do endógeno e do exógeno, ou se quisermos, do local e do global, da tradição e da modernidade,
do popular, do comercial e do erudito. Sem dúvida que desacralizar as formas de produção e fruição cultural é fundamental, mas essa desacralização, a meu ver, não pode ser feita meramente na ótica tantas vezes presente, como eu disse há pouco, do espetáculo, da cultura espetáculo, ou, hoje em dia, se quisermos utilizar as palavras da moda, da arte pública, da performance, do happening, que muitas vezes, se ficarem só por aí, não são mais do que uma apropriação superficial da relação entre cultura e cidade. Podem ter um efeito de arrastamento, podem ter um efeito de formação de públicos, podem ter um efeito de familiarização com lógicas artísticas e culturais, se estiverem integradas em programas mais ambiciosos. Mas a repetição, a velha repetição, que já começa a ser velha, de performance em praças, ou de teatro em praças, ou de espetáculos ao ar livre, se não tem outro tipo de enquadramento, mais não é do que uma lógica, afinal, um bocadinho mais sofisticada de entretenimento, sem verdadeira formação de públicos. Creio que é importante também haver a procura de soluções institucionais inovadoras. Dou um exemplo que me parece muito interessante, um exemplo que tem sido seguido por algumas poucas instituições. Um deles, o que eu conheço melhor, é o da Tate Liverpool. Liverpool não é propriamente uma cidade pequena, é uma cidade de média grande dimensão, sim, mas é uma cidade que, no contexto da hierarquia urbana do Reino Unido, tem esse caráter de cidade intermédia. E eles fizeram algo que me parece muito importante, isto é, um desenho institucional onde existe a dupla curadoria. Isto é, onde o departamento educativo e o departamento artístico, numa instituição como a Tate, tenham igualdade de tratamento. No organigrama, ou seja, nas funções, no grau de autoridade do programador artístico e do programador educativo, mas também nos recursos. O que quer dizer que cada evento, cada exposição tem que obedecer necessariamente a um compromisso de trabalho entre curador educativo e curador propriamente artístico. O que evidentemente ajuda a uma aproximação às lógicas comunitárias perenes, à formação de públicos, às funções de mediação e de interpretação. Por outro lado, parece-me também muito importante que estas cidades sejam capazes de criar um projeto cultural que não seja uma resposta mecânica e fácil às exigências dos novos estilos de vida, das tendências de individuação ou da reconfiguração da distinção social. Isto é preciso criar um espaço de expectativas que seja capaz de, rejeitando ao máximo as lógicas de arbitrário cultural, de violência simbólica, que seja capaz de familiarizar populações com códigos artísticos e culturais que lhes permitam escolher, no final. Isto é, não deitar fora a questão da própria qualidade cultural e artística, não deitar fora a possibilidade dos públicos, mesmo os mais afastados, conseguirem descodificar, se esse trabalho for perene e tiver o tal entrosamento comunitário, não deitar fora a possibilidade de eles serem capazes de descodificar as linguagens artísticas, porque geralmente o que se tem feito é um abdicar desse trabalho, com a tal transformação do artístico em cultural e do cultural em criativo. E obviamente que o artístico acaba por ficar, mais uma vez, confinado à fruição de uma elite. Portanto, é uma falsa ideia da democratização, não confundindo programas de assistência social com programas de formação de públicos. Porque muitas vezes pensa-se que basta oferecer uns bilhetes às associações, às escolas, para ter formação de públicos. E a formação de públicos não tem nada a ver com isso. Isso é, na verdade, muito mais um programa de assistência social que tenta desenvolver redes de convívio e pouco mais. E parece-me, portanto, importante criar esse projeto cultural como multiplicação de pontos de vista, como disseminação de um espaço de expectativas, como possibilidade de familiarização com as ditas linguagens. Finalmente, acho que é possível as cidades intermédias construírem atmosferas propícias à criação cultural. E não estou a falar, evidentemente,
da forma como isto habitualmente é concebido, ou seja, o que é que habitualmente se fala como atmosferas propícias à criação cultural? Geralmente fala-se da constituição daquilo que Richard Lloyd chama de a neo-boémia. E a neo-boémia é então uma forma de considerar os trabalhadores artísticos como trabalhadores que não precisam de ter uma carreira, não precisam ter segurança social, não precisam de ter um emprego estável, vivem na intermitência, vivem no projeto, vivem, por conseguinte, explorados e satisfeitos. Isto é, a ideia de que por trabalharem para a cultura, por se sentirem realizados, por estarem a fazer os seus projetos, podem ganhar tudo em meia, podem, por conseguinte, ser considerados como altamente flexíveis e podem manter, no fundo, o impulso, como diz o Richard Lloyd, eles mantêm o impulso para resistir e a fantasia da autonomia, mas a resistência vê-se assim deslocada e tornada inócua. Quando eu falo da criação de atmosferas favoráveis à criação artística, refiro-me evidentemente a atmosferas favoráveis a que os artistas se possam assumir como também protagonistas políticos nas esferas públicas locais e que se criem esferas públicas locais, onde o tal compromisso com algumas lógicas comunitárias, com recursos endógenos, seja um compromisso inteligente, mas visível. Onde as lógicas de aprendizagem coletiva possam existir. Onde a complementaridade entre fileiras de especialização possa também ocorrer. Onde os microespaços geridos por artistas em interface com as comunidades possam também ser uma realidade. Enfim, no fundo, isto não é a defesa de forma alguma de um recuo nostálgico ao local, nem ao endógeno, é pelo contrário aquela ideia que o Miguel Tórgano tantas vezes nos queria transmitir quando ele dizia que o local era universal sem muros. Portanto, no fundo, estas cidades intermédias poderão ter um forte cariz universal, mantendo a sua especificidade, se derrubarem muros paroquiais, sem dúvida nenhuma, mas também derrubarem os muros da repetição da mesma receita, que afinal mais não é do que a disseminação das lógicas do capitalismo da acumulação flexível. Obrigado.